Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à TV Cabreúva e ao programa Poder Feminino, porque afinal de contas, conhecimento é poder. Eu estou aqui hoje com um convidado que já é de casa, né? Dr. Luiz Gustavo Bolognese, cirurgião dentista e acupunturista, que vai falar hoje de um tema muito bacana, que é a importância da reabilitação oral na qualidade de vida. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigado, Raquel. Obrigado, Nil. Obrigado, TV Cabreúva. Estamos aí para falar um pouquinho desse tema que é importante, né, para a saúde bucal aí das pessoas, e acredito que vocês vão gostar bastante aí do programa. Legal, ótimo. Fiquem ligadinhos aí. E já aproveito para falar com você que está ao vivo aí pelo Facebook, para curtir a página da TV, para compartilhar com seus amigos, para comentar, mande perguntas. Conforme a gente for andando aqui com o programa, se você tiver dúvidas, pode escrever, pode digitar, tá bom? E se estiver acompanhando a gente pelo YouTube, não tiver inscrito ainda no canal, aproveite e se inscreve, deixe seu like, comentários e compartilhe também. A gente fica agora com os nossos patrocinadores e já voltamos. O programa Poder Feminino é um oferecimento de Maria Flora Semijoias. EUSA Mentoria, seu desenvolvimento é agora. Consultoria de Nutrição Clínica Rita e Luísa Olo. Pac Limp Produtos de Higiene e Limpeza. Venha para Pacheco Tintas, Rua Maranhão, 476, no bairro do Jacaré. Shirley Salão de Beleza. A nossa missão é realçar a beleza que existe em cada mulher. LG Odontologia e Acupuntura. Sorriso e saúde em harmonia. Está localizado na Rua Salvador Correia, número 289, sala 34, bairro Vergueiro, Sorocaba. Camacom Materiais de Construção, Rua das Graças, número 66, Cabreúva. Salgate Contabilidade, há 43 anos contabilizando o progresso de Cabreúva e região. Psicóloga Clínica Renata Chiusato. E já voltamos e vamos ao nosso tema então, que é a importância da reabilitação oral na qualidade de vida. Vamos primeiro saber aqui do Dr. Luiz Gustavo o que é reabilitação oral. Quando a gente fala em reabilitação, do que a gente está falando? Reabilitação nada mais é do que a reconstrução dos dentes, né? Normalmente, quando a gente fala de reabilitação, significa que vai ser um caso extenso. Tá. Então, são vários dentes, às vezes até todos os dentes, ou da arcada superior, ou da arcada inferior, né? Ou das duas arcadas, né? Então, a gente faz essa relação de reabilitação com casos grandes. Certo. E se são casos grandes, envolvem prótese. Tá. Tanto prótese sobre implante, quanto prótese sobre dente, às vezes uma prótese total, né, que é a famosa dentadura, né? Então, reabilitação são casos extensos
que envolvem várias especialidades da odontologia. Tá. Então, às vezes são alguns dentes, às vezes são todos os dentes. E então depende muito de cada caso, né? Depende de cada caso. Normalmente a reabilitação é um número grande de dentes. Tá. Então você vai fazer 1, 2 dentes, aí não chama reabilitação. Certo. É um caso de coroa, um caso de prótese, um caso de restauração. Casos né? grandes. Casos grandes. Imagina, a reabilitação é uma reconstrução. Então, Certo. São casos grandes. E acho que a gente tem aí alguns casos, né, de reabilitação, né, Nil? Para a gente poder exemplificar. O que seria esse caso? Esse aí foi um caso mais de estética, né? Ela tinha dentes posteriores, né? Os dentes de trás, né? E a parte da frente aí estava desgastada, com resinas antigas, um quebradinho ali na ponta e tal. E aí a gente fez aí as lentes de contato, né? Ah, são as lentes. Foram feitos aí nos 4 da frente, né? Você vê que ficou bem legal a parte. Sim. Combinando bem a parte de gengiva com dente, cor, Ficou perfeito, né? Ficou bom. Ficou bem bom. Tava um pouco com desgaste também ali embaixo e em cima, né? Sim. Tá. Ficou bem legal. Tem mais alguma foto, Nil, pra gente mostrar mais alguns exemplos de reabilitação pro pessoal? Acho que a gente tem alguns casinhos aqui que dá para demonstrar bem o que é assim, o que a gente está falando. Esse é um outro caso, ó. Veja, olha lá na foto de cima, Tá. né? Uma prótese já antiga, né? Com a retração de gengiva. Na parte de baixo faltando dente. Certo. Os da frente ali também, os 2 da frente ali, os incisivos também estavam com restaurações antigas, tamanho desnivelado ali, um pouquinho maior, outro menor. E aí a gente fez coroas, né? Uma prótese, né? Substituímos aquela prótese que é aquela da lateral ali. Cima ali, certo. Tá cor ruim, e embaixo a gente colocou implantes, né? Esse é de um lado. Eu acho que não tem a foto do outro lado. Do outro lado não tem. Esse caso foi quase todos os dentes. A gente mexeu em quase todos os dentes desse paciente aí. Certo. Tem mais alguma foto, Nil, pra gente dar mais algum exemplo aí? Acho que tem de implante também, né? Tem um... Esse é um esse caso. é. Então, é reabilitação, tá vendo? Tá. Todos os dentes da boca. Ó, em cima ela usava uma dentadura, não tinha nenhum dente. Embaixo também não. Foram colocados 2 implantes, que tem esse sistema aí que parece aquele botãozinho de pressão. Sei. Né? Que aperta e trava. E aí foram colocadas duas próteses, né? Que a gente chama de dentadura, vamos dizer assim. E a de cima, se você não usa implante, até que ela tem uma certa retenção, por causa do céu da boca, né? E embaixo, se você vai usar uma dentadura convencional, é complicado ali a retenção, porque tem língua, tem bochecha. Então daí a gente usa esse sistema aí de implantes que tem esse travamento para a pessoa poder comer, falar, e essa prótese mexe bem pouquinho de baixo. Implanta todos os dentes e são fixados naquele pino. Só em 2 pinos. Esse é um tipo de prótese, vamos dizer assim. Tem próteses que a gente coloca mais parafusos, mais implantes na boca. Pode ser 5, 6. Né? E aí, Entendi. Essa prótese a paciente, por exemplo, tem que tirar para limpar. Certo. Né? Ela Tem mesma próteses, consegue? Ela mesma consegue. Tem próteses que são fixas na boca, parafusadas. E aí ela tem que ir de tempos em tempos no dentista, Tá. ele tirar, limpar, mas tem todo um jeito dessa paciente limpar uma prótese fixa em casa. Entendi. Né? Para não ter problema aí de mau hálito ou perda de gengiva, perda de implante. É explicado para o paciente a necessidade das manutenções, né? Sim, daqui a pouco a gente coloca... tem mais uma foto aí. Essa é o que exatamente? Esse é um caso Nossa, grandão, tava... né? Em cima aí, ó, você vê o estado dos dentes, né? Então teve uns dentes que a gente precisou extrair, foram feitos coroas, né? Embaixo também tinha lá, você vê bem que estava bem precário. Sim, tinha nossa. dente embaixo. Então, daí a gente usou uma ponte móvel embaixo, que são esses grampinhos. A gente não tem ela sorrindo, mas aí, quando ela conversa, sorri, não aparece esses grampinhos, que ela usa uma ponte móvel convencional embaixo. Mas ficou muito bom, né? Em comparação com a situação anterior. Né? E assim, casos de reabilitação. É diferente, por exemplo, quando o paciente ele vai tratar um dente. Então, às vezes, ele tem uma retração em um dente ou uma restauração em um dente. Você consegue deixar muito próximo da perfeição. Agora, casos grandes, existem muitos limites. A gente não é mágico, tem coisas que a gente consegue fazer. Certo. Então,
a maneira que a gente olha uma reabilitação é diferente quando a gente olha um caso unitário. A reabilitação, às vezes, um dente fica um pouquinho maior que o outro, ou às vezes a cor fica um pouquinho mais amarelinho. Mas o que você tem que ver? O caso inicial. Porque são casos difíceis, né? Imagina. Demanda várias especialidades. A vantagem que eu acho, que eu gosto de todas as especialidades, então o paciente não tem que sair, por exemplo, ir para um outro consultório, fazer um canal, ou ir para um outro consultório, fazer uma raspagem na gengiva, ele faz tudo lá. Porque você faz tudo no seu Porque eu consultório. faço tudo, então isso facilita um pouco. Sim. Porque às vezes vai num profissional, volta, tem que marcar um outro profissional, sim. demora. Então quando você faz tudo no mesmo lugar, com o mesmo profissional, isso deixa o tratamento mais rápido. Sim. E não tem aquele negócio, mas esse tratamento de canal não ficou legal, acho que vai precisar repetir. Não, porque você que está fazendo tudo. Então, É importante você ter tocado nesse assunto para falar para o pessoal que está acompanhando as suas especialidades, o que você trata no seu consultório. Eu sou especialista em 3 áreas: acupuntura, implantodontia e periodontia. Periodontia é a parte de gengiva, implante envolve prótese, a parte protética e a parte cirúrgica, né? E a acupuntura virou um hobby aí, vamos dizer assim, né? Mas o que eu mais faço são casos de reabilitação. E tem a parte estética, né? A parte estética, se for um caso só, um dente só, é um caso de estética. Se for vários dentes, a gente pode chamar de reabilitação, que é um caso mais extenso, né? Tem botox, tem placa de ronco, placa de bruxismo. Esses casos extensos, eles precisam... É necessário ser colocado uma plaquinha, né, de acrílico para proteger esse trabalho durante a noite, né? Principalmente pacientes mais fortinhos, eles tendem a apertar o dente à noite enquanto dorme, que é o famoso bruxismo. E por ser materiais artificiais, né, pode quebrar, pode trincar. Então é legal o paciente usar uma plaquinha para dormir ou o botox funcional, né? Entendi. Em grande parte dos casos a gente usa botox funcional, né? Porque você diminui um pouco essa força de mastigação para evitar uma possível fratura da porcelana ou da resina. Então você tem que tirar um pouco da força, porque o paciente que tem muito dente quebrado, trincado, dente torto, bem provável que ele tenha uma mastigação com uma força exagerada. Então você tira um pouco dessa força para evitar novas fraturas, né? Novas quebras. Então tem uns macetes, reabilitação tem vários macetes. Quem está acompanhando aí pode conferir o trabalho do Dr. Luiz Gustavo no Instagram dele, que está aparecendo aí embaixo em algum lugar, que é LG Odonto Estética, não é isso? LG Odonto Estética. Isso, lá vocês veem casos, né? Tudo que ele... Tem umas dicas de higienização, tá legal, tá bem recheado. E fala uma coisa para mim, é óbvio, né, que tem assim muita importância a reabilitação na qualidade de vida do paciente, mas você, como um profissional, que você diria qual é a principal importância ou as principais coisas dentro de se fazer uma reabilitação num paciente? A reabilitação, ela tem 3 motivos principais, né? O primeiro é devolver mastigação para o paciente, que se é um caso de reabilitação, o paciente tem a falta de vários dentes, né? Tem a quebra de vários dentes. Então, quando você devolve esses dentes, vamos pensar nos dentes de trás, né? Que os dentes da frente não foram feitos para mastigar, os de trás. Então, muita falta de dente lá atrás, o paciente não mastiga direito. Sim. Tá certo? Se ele não mastiga direito, bem provável que ele deve ter algum problema gástrico, né? Se ele engole meio por inteiro. Sobrecarrega, né? O sistema digestório. Então, a primeira vantagem, né? O ponto positivo seria devolver uma mastigação que está precária. A segunda vantagem é a parte de estética. Então, normalmente, casos de reabilitação envolve a parte anterior. E aí, a parte estética que é a que está falando alto. Então, a hora que você devolve os dentes alinhados, da mesma cor, do mesmo tamanho, bonitinho, né? Uma certa harmonia, o paciente não tem mais vergonha para falar, né? Para conhecer alguém, uma entrevista de emprego, enfim. Acho que são inúmeros problemas, né? Secundários. Cartão de visita. Sim, sim. E eu lembrei aqui agora, como nutricionista, né, da parte digestiva, porque tem, por exemplo, os carboidratos começam a digestão pela boca. Sim. E é muito comum, né, a gente ver às vezes idosos que perderam vários dentes, ou mesmo casos desse, como o Dr. Luiz Gustavo mostrou, que as pessoas param de comer certos alimentos.
E aí passam a se alimentar com coisas mais pastosas, mais líquidas, e não ingere a necessidade calórica diária. Nem de vitaminas, nem de minerais. Então vai muito além, né? Vai. Parte nutricional é precária, né? Tem a parte de dor, então é mastigação, parte estética e parte de dores também, né? Na articulação, porque vamos supor que ele perdeu dentes de um lado, o paciente. Fica mastigando mais de um outro lado que tem dente. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar com a mastigação unilateral. Sim. É provável que ele tenha dores da TM. Uhum. Né? E outra, se ele mastiga de um lado, sobrecarrega esse lado. Vai começar a quebrar dente desse lado. Sim. Ele só fica... É um efeito cascata, né? É um efeito cascata. Então, esses 3 pontos, vamos dizer assim, são as grandes vantagens de uma reabilitação. O paciente voltar a mastigar, né, direito. Adequado, né? O paciente voltar a sorrir, Sim. não ter vergonha de sorrir, né? Tem dentes bonitos, né? Alinhados. E a parte de dor, de saúde, né? Você não vai ter mais dor, né, na articulação, porque você estava mastigando errado. Então, é provável que você tenha algum problema na articulação. Sem falar a questão das bactérias, né? Porque um paciente de reabilitação, ele tem uma higienização precária, né? Às vezes ele não usa fio dental diariamente, né? Então aquelas bactérias que estão ali na boca caem na corrente sanguínea. Isso que eu ia te perguntar. E aí o paciente, por exemplo, é diabético. E aí ele toma remédio, controla, nunca a diabetes dele está boa. Às vezes vai ver essas bactérias que estão na boca do paciente, está caindo na corrente sanguínea e está atrapalhando esse controle da glicemia. Né? A parte de angina, a parte de pressão alta, até um infarto, né? Pessoas que têm válvula no coração, que é a famosa endocardite bacteriana, que é isso que eu ia te perguntar. A bactéria cai na corrente. A gente ouve, isso é comum? É real. Então, pacientes de reabilitação, normalmente a boca está precária. Tanto na questão de mastigação, estética e a parte de higiene. Essas bactérias caem na corrente e vão fazer a festa no corpo da pessoa. Então, às vezes, a pessoa tem alguma coisa de ordem sistêmica, toma remédio para aquilo, mas é difícil controlar aquilo lá. Aí você vai ver, tem problema na boca. Né? Que eu acho que chegou tarde, mas é uma coisa que está entrando hoje, é a tal da odontologia hospitalar. Pacientes de UTI, de UTI semi-intensiva, né? UTI intensiva, o que acontece? Antes não tinha um cuidado com a boca desse paciente. Então, às vezes, esse paciente se alimentava tal, e ninguém limpava a boca dele. Sim. Então, imagina a proliferação de bactéria ali num paciente acamado. Né? Então, hoje tem uma nova especialidade entrando para o dentista ir lá fazer a higienização desse paciente, né, que está internado, exatamente para evitar essa endocardite bacteriana, essa proliferação de bactérias da boca para a ordem sistêmica. E vice-versa. O paciente, às vezes, ele tem a diabetes e periodontite, que é uma inflamação na gengiva. Tá. E o paciente, ele até tem um certo controle de higienização, mas ele não consegue manter ali o que a gente chama de bolsa periodontal, que são as infecções em volta dos dentes. Ele não consegue, mesmo que ele passe o fio dental, escova, ele não consegue. Por quê? Porque a diabetes dele atrapalha as células de defesa para combater o pouco de bactéria que fica na boca. Sim. E aí ele não tem uma resposta adequada ao tratamento periodontal. Então fica um negócio que a diabetes atrapalha a saúde bucal e a saúde bucal atrapalha a diabetes. E isso acontece com várias doenças. Normalmente, quem tem diabetes, a gente vê que a pessoa já tem inúmeros problemas, né? Sim. Em decorrência, muitas vezes, da diabetes, né? Sim. Na boca, eu digo. Na boca, sim. Normalmente, o diabético tem uma inflamaçãozinha gengival. Ou é uma inflamação inicial, ou é uma inflamação moderada. Um mau hálito, que é bem comum. O mau hálito, ele é bem característico. Né? Que a pessoa diabética aí, que está aí 200 para cima, né, no exame, tem um hálito bem característico. Né? E então é importante. Às vezes as pessoas acham, né, eu vou no médico, ele trata, tal, minha boca fica para depois. Deviam pensar
diferente. A boca é tão importante quanto os problemas sistêmicos. Sim. Porque uma coisa influencia na outra. Totalmente, né? E vamos ver se já tem comentários aqui? Márcia Silva, amo TV Cabreúva, boa noite, Raquel. Obrigada, Márcia, boa noite. Marta Arquija, boa noite, Raquel, boa noite, Marta, um beijo. Maria Luísa Laranjeira, um beijo para você, obrigada. Ela é minha tia, tá assistindo aqui a gente. Márcia Silva, parabéns pelo trabalho, doutor. E Margarete Dalina, boa noite. Boa noite, Margarete. Obrigada, pessoal, pelos comentários, pela audiência de vocês e podem continuar comentando aí. Deixa eu aproveitar e fazer minha propaganda, que toda vez eu esqueço de falar dos acessórios que eu estou usando no programa de hoje. Então eu estou aqui com um anel que eu já usei no programa, que é com a pedra lápis lazuli em prata da Tailândia. Esse outro também todo em prata, que são da Maria Flora Semijoias. E você que está acompanhando ainda não segue nosso Instagram, é mariaflora_oficial, tá bom? Corre lá e confiram as novidades incríveis, maravilhosas da Maria Flora. A gente vai agora para um rápido intervalo e já retomamos aqui a entrevista com o Dr. Luiz Gustavo. Até já. O programa Poder Feminino é um oferecimento de Maria Flora Semijoias. EUSA Mentoria, seu desenvolvimento é agora. Consultoria de Nutrição Clínica Rita e Luísa Olo. Pac Limpe Produtos de Higiene e Limpeza. Venha para Pacheco Tintas, Rua Maranhão, 476, no bairro do Jacaré. Shirley Salão de Beleza. A nossa missão é realçar a beleza que existe em cada mulher. LG Odontologia e Acupuntura. Sorriso e saúde em harmonia. Está localizado na Rua Salvador Correia, número 289, sala 34, bairro Vergueiro, Sorocaba. Camacom Materiais de Construção. Rua das Graças, número 66, Cabreúva. Salgate Contabilidade. Há 43 anos contabilizando o progresso de Cabreúva e região. Psicóloga clínica Renata Chiusato. E já estamos de volta e agora é a hora do quadro que eu adoro, Dicas da Shirley. Olá, tudo bem? Hoje mais uma Dicas da Shirley para você. E você aí em casa, tá passando por algum probleminha? Tá querendo mudar alguma coisa na vida? Que tal começar pelo cabelo? Essa cliente veio de cabelo super escuro e virgem. Você vai ver agora o antes dela. Viu a diferença? Vem de pertinho para filmar. Olha esse cabelo, gente. Olha essa iluminação, que coisa mais linda. Super saudável. Ela tirou os 2 dedinhos do comprimento só para acertar o corte. A frente do cabelo um pouquinho mais iluminada. E essa aqui, vira um pouquinho de frente, é a Stephanie maravilhosa. Olha que cabelo lindo, toda iluminada. E a Stephanie tava com vontade de mudar algumas coisas na vida dela. E aí ela veio aqui e falou, você pode me ajudar? E eu deixei ela maravilhosa. E você aí? Que tal copiar a Stephanie e vir pra cá? Vem pra cá. Tchau, tchau. Muito obrigada, Shirley, pelas dicas de sempre. Um beijo enorme. E vamos então continuar aqui a entrevista? A gente falou um pouquinho, né, no como a reabilitação, né, a não reabilitação pode impactar na autoestima, ou a reabilitação impactar também de uma forma positiva, né, além de toda a parte funcional, de devolver a parte funcional para esse paciente. Vamos comentar um pouquinho mais? E eu vou pedir para o Nil, se de repente tem mais algumas imagens, Nil, de alguns exemplos, né? Um outro casinho aí, estética lá, de autoestima, sim. Né? Pega esse paciente tinha o dente bem para frente, os dentes de cima bem para frente, né? Uma cor, não é uma cor natural, né? Tinha uma emenda ali, estava também fora. Então imagina essa pessoa conversando, né? Numa entrevista de emprego, conversando com uma pessoa que ela não conhece, ou às vezes, né? Num barzinho, alguma coisa. É bem diferente se ela tiver a boca ali na foto de baixo, né? Sim. Coisas mais harmônicas, né? Uma cor natural, os dentes de trás também, dá pra ver ali, que antes ela não tinha os dentes de trás, né? Lá no fundo, lá, ó. Ah, não tinha reparado lá no dois fundo. lados ela não tinha dente embaixo, ó.
Tá. E agora ela está com um dente. Então, mastigação ali para ela, comer uma carne, né? Facilitou, né? torresminho, alguma coisa, ela consegue agora. Tá, Né? tá. Então, a parte realmente estética é bem importante aí nos casos de reabilitação para devolver essa autoestima, né, pro paciente ter liberdade para falar, para sorrir, Pra mastigar, pra tudo. ir no restaurante, não ter problema. E às vezes de cair um dente. Teve uma vez um político, não lembro quem foi, estava falando lá no plenário e caiu lembro uma desse coroa. caso. Eu não lembro quem era agora. Isso é bem comum, né? A gente ouve falar bastante. Então, a reabilitação ela exige muita atenção, né, do profissional que está fazendo, exatamente para não acontecer essas surpresas, né? E paciência do paciente, né? Porque são tratamentos longos. Né? Não é, o paciente não vai 2 dias e vai resolver o caso dele, né? São tratamentos longos. Há um tempo atrás, casos de boca inteira, demorava mais ou menos 1 ano. 1 ano. A gente está conseguindo enxugar aí para 6, 7, 8 meses. Certo. Né? Porque novas tecnologias, novos materiais, a gente conseguiu acelerar isso daí. E o outro segredo também de atendimento são consultas longas, né? Normalmente, em casos de reabilitação, a gente marca um paciente a manhã toda. Então, ele senta lá e a gente faz várias coisas na mesma sessão para o negócio evoluir, né? Tinha um outro caso, esse caso é um caso recente, né? Ali não é a foto inicial, seria a foto trans, né? Tá. Né? No meio do tratamento. Olha isso, a diferença, né? Olha esse caso inicial ali, o vermelhinho é cera para a gente acertar a altura de medida, tal. Foi feita uma extração ali, né? Já não tinha um dente. Esse paciente tinha próteses parciais, é isso? Tinha próteses fixas, né? Que estava mais ou menos, não estava legal. E ó a boca desse paciente. Eu acho que não sei se tem essa paciente sorrindo. Não sei se tem ela sorrindo. Mas essa paciente me encontra na rua, ela me abraça, ela sorri muito mais hoje, né? Com certeza. A qualidade de vida que essa paciente tem. Sem dúvida. Na questão de mastigação, na questão de estética, de falar com as pessoas, não dá nem para comparar. Não dá. Autoestima e confiança, né? Sim. É isso que daí a gente fez o tema, né? Qualidade de vida, né? A pessoa, ela vai conseguir mastigar, vai conseguir ir num restaurante sem problema nenhum, né? Comer de tudo, né? Se comunicar. De conversar com as pessoas, de se comunicar. Então, realmente, a pessoa que faz uma reabilitação oral, ela realmente vai ter uma qualidade de vida vinculado nesses fatores que a gente falou, que é a mastigação, estética, e a parte de dores, né? Que paciente que tem a falta de muitos dentes, é quase impossível ela não ter uma dor num dente aqui, ou dor na articulação, ou morde meio assim, porque dói um pouco aqui, o músculo mesmo. Então, é importante. O paciente... É difícil alguém não agradecer no final do tratamento. Tenho certeza. Muda a vida. A reabilitação muda a vida das pessoas. Tenho certeza disso, porque esses casos que a gente acompanhou aí assim, sem comentários, né? Muda a vida antes e o depois é assim, incrível. Muda a vida da pessoa. Incrível mesmo. É legal. E a gente ouve falar muito de fazer visitas periódicas ao dentista. Mas como funciona isso? Tem uma regra? Depende de cada caso? Depende de cada caso, depende do grau de dificuldade para você fazer essa reabilitação. Tem reabilitações, a gente já está aí 22 anos trabalhando com isso. Então, tem casos, mesmo de reabilitação, tem casos um pouco mais simples, né, que envolveu poucas especialidades, né, porque tem casos que envolvem a parte gengival, parte de periodontia, parte de canal, parte de implante, parte de prótese, parte de enxerto, de gengiva, de osso. Então, aí já são casos mais complexos. Então, os casos mais complexos, eles precisam de um controle mais rígido. Então, o retorno do paciente é um retorno mais frequente. Então, a cada 3, a cada 4, a cada 5 meses, o paciente tem que voltar para a gente checar, ver se está tudo ok e tal. Para quê? Para ele não perder dinheiro. Né? Se a gente pega alguma coisa que está saindo da normalidade já no começo, é muito mais fácil resolver e mais barato. Casos mais simples, às vezes, por exemplo, uma dentadura.
É um caso simples, vamos dizer assim. Então, a manutenção pode se dar uma vez por ano, por exemplo. Certo. Porque envolve apenas um tipo de trabalho, que é a parte da prótese, né? Então, depende muito da complexidade do caso. Então, tem pacientes que precisam vir a cada 3, 4 meses, tem paciente que é a cada 6 meses, tem paciente que é 10 meses, mas o máximo é 1 ano. Eu sei que a gente está falando de reabilitação, mas vamos supor que seja um caso, aí sou eu, tá? Curiosidade minha, assim. A pessoa não tem nenhum problema. De quanto em quanto tempo? Com que frequência é o ideal? Uma vez por ano. Uma vez ao ano. Tá. Sem problemas. Eu não preciso fazer limpeza porque não forma tártaro, eu não tenho cárie e tal. Mesmo assim, uma vez por ano. Tá. Não custa você ir uma vez por ano ao dentista. Essa visita periódica, ela evita que eu tenha problemas mais sérios num futuro de algum tipo? Sim. Veja bem, imagine um paciente diabético, né? Pode estar dentro da reabilitação oral ou não. Paciente diabético. Esse paciente, se ele tem uma frequência de visita no dentista, se essa diabetes dele não tiver controlada, é quase certeza que é de ordem sistêmica e não bucal, porque a boca dele está em ordem. Certo. Ok? Agora, então ele tem que ir pelo menos uma vez por ano no dentista, para tirar esse fator. Então não é a bactéria da boca que está caindo da corrente sanguínea que está atrapalhando o controle da glicemia. Agora, um paciente que não vai no dentista, a boca dele e tem uma periodontite não tratada, as bactérias ali da boca estão caindo na corrente sanguínea. Essas bactérias vão atrapalhar o controle do açúcar no sangue. Então, às vezes, o médico aumenta a dosagem do remédio ou troca o remédio porque não está chegando no nível ideal. E, às vezes, você vai ver, é a boca do paciente que está atrapalhando, que precisa ser tratada para conseguir esse controle. Né? Então, normalmente as pessoas não têm essa visão mais ampla. Eu não sabia disso, dessa parte aí de atrapalhar o controle da glicemia. Pacientes transplantados. O controle de higiene oral desses pacientes tem que ser estritamente rígido. Porque não pode ter bactéria ali, uma periodontite caindo na corrente sanguínea, porque vai lá no órgão transplantado, ele já toma remédio para diminuir o sistema imunológico dele. Se tiver bactéria lá na corrente sanguínea, para ter problema nesse órgão transplantado, é muito mais fácil. Então, esses pacientes têm que ter uma manutenção mais rígida, a cada 3, 4, 5 meses. Importante. Você podia gravar um vídeo para a gente, né? Colocar no Instagram dicas dos problemas assim que a pessoa não pode deixar de visitar o dentista. Porque essas informações, eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando não tinha ideia. Não sabe, a maioria não sabe. Ninguém fala disso, né? Não sabe. Eu acho. Os médicos mais novos, eles entenderam essa importância. Né? Vamos generalizar. Os médicos mais antigos, vamos chamar assim, alguns eles concordam e entendem que a boca é tão importante para você controlar algumas doenças, ajudar no controle. Né? Os mais novos, eles já entendem melhor isso. Então, ainda bem. Né? Então, facilita um pouco mais para a gente. Então, chega mais informação para o paciente para ter esse cuidado com a saúde bucal. A entrevista está ótima, mas o nosso horário já chegou ao fim. Eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui no nosso programa, por levar informação tão importante para o nosso público. E queria te perguntar se tem alguma mensagem final para você deixar para todo mundo que acompanhou aí o programa. A mensagem é aquela famosa frase, né? Melhor prevenir do que remediar. Isso parece uma coisa batida, mas cai muito em relação aos problemas bucais, à saúde bucal. Fica mais barato você prevenir. Vocês imaginam, né, a reabilitação, que realmente é custoso. Né? Então é melhor você fazer coisas pequenas, né? Vai ser mais rápido, não tem que ficar reclamando do dentista toda vez, porque ir no dentista, vamos dizer assim, não é uma coisa super legal, mas tem que ir. Né? Então, prevenir é melhor do que remediar. Legal, concordo plenamente. Muito obrigada, Dr. Luiz Gustavo. Pessoal, queria agradecer demais a audiência de vocês, os comentários todos, muito obrigada. E dizer que a gente tem um encontro marcado na próxima terça-feira, ao vivo, às 20 horas. Até mais!
O programa Poder Feminino é um oferecimento de Maria Flora Semijoias. EUSA Mentoria, seu desenvolvimento é agora. Consultoria de Nutrição Clínica Rita e Luísa Olo. Pac Limpe Produtos de Higiene e Limpeza. Venha para Pacheco Tintas, Rua Maranhão, 476, no bairro do Jacaré. Shirley Salão de Beleza. A nossa missão é realçar a beleza que existe em cada mulher. LG Odontologia e Acupuntura. Sorriso e saúde em harmonia. Está localizado na Rua Salvador Correia, número 289, sala 34, bairro Vergueiro, Sorocaba. Camacom Materiais de Construção. Rua das Graças, número 66, Cabreúva. Salgate Contabilidade. Há 43 anos contabilizando o progresso de Cabreúva e região. Psicóloga clínica Renata Chiusato.